Policial Penal de Goiás, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um modelo de redação que está disponível dentro do meu curso, que é um curso específico para esse concurso público da Polícia Penal de Goiás, a banca IBFC. E eu trouxe um tema aqui relacionado à lei de execução penal, porque conforme edital, a redação de vocês vai ter relação com essa lei, com a LEP. Então, a ideia da estrutura da redação é que você cite a lei de execução penal. No caso do IBFC, a gente tem algumas questões em relação a essa banca. Essa banca, ela não tem uma homogeneidade na maneira como ela cobra o tema da redação. Então, ela pode colocar, por exemplo, um texto motivador e ali em negrito o tema. Ou ela pode trazer um estudo de caso. Professora, é possível cair estudo de caso? Sim, porque ela já cobrou isso em outras provas. Então, ela coloca no edital que vai ser o texto dissertativo argumentativo, até 30 linhas, mas ela acaba colocando ali um estudo de caso. E aí você precisa trazer uma resposta em relação a esse estudo de caso que a banca propõe. Mas eu acredito, a minha aposta é que vai ser um tema ali específico em relação à lei de execução penal, uma afirmativa ou talvez uma pergunta para você abordar aquele assunto, para você argumentar e, enfim, trazer substância para o seu texto, sempre com base na lei de execução penal. Uma coisa bastante importante é que a gente sabe que as leis no Brasil, elas são uma coisa no papel. São uma coisa na teoria, outra coisa na prática. Então, a Constituição Federal, por exemplo, ela vai garantir uma série de direitos que a gente sabe que não são executados, independente de partido e de quem está governando o país. A gente sabe que a Constituição Federal ela não se efetiva na prática, da maneira como ela se estabelece teoricamente. A lei de execução penal é a mesma coisa. Então não cabe a você, candidato, na hora da prova, se posicionar em relação à lei. Dizer, essa lei funciona, essa lei não funciona. Não cabe a você trazer esse tipo de juízo de valor. O que você tem que fazer é construir um texto com base no que está na lei. Se ela se aplica, se ela se efetiva, são outros 500. Você não vai ficar discutindo isso na redação, dizendo, essa lei é uma porcaria, não funciona. Não, esquece isso. O que você vai trazer é a substância da lei para sua redação, para você embasar suas ideias, tá? Então eu trouxe um modelo aqui e eu me baseei em uma das questões que aparece na lei de execução penal. Então eu vou ler a redação com vocês e eu vou comentar cada parágrafo. Como vocês já sabem, o edital de vocês prevê aí um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas. Então, na minha estrutura que eu proponho, são 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então eu escolhi para fazer esse vídeo aqui o tema como garantir a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo. Então, dentro da LEP, a gente tem essa questão da saúde para a pessoa que está presa. Então, a gente tem uma série de questões que são colocadas lá, como, por exemplo, que essa pessoa ela vai ter direito à saúde, que ela vai ter direito a acompanhamento, ou, por exemplo, as mulheres que estão gestantes, estão privadas de liberdade, elas também têm direito a acompanhamento médico. Então, a gente vai ter dentro da lei alguns direitos, alguns deveres, e a gente pode trazer isso para nossa redação. Então, o grande eixo temático aqui desse tema é a questão da saúde. E a banca ela pode fazer isso, ela pode cobrar, por exemplo, a questão da LEP em relação à educação, porque, por exemplo, a pessoa privada de liberdade, ela tem direito à educação. Então, pode haver uma interface entre educação e segurança pública, ou tecnologia e segurança pública. Então, existem várias possibilidades que a banca pode abordar a lei de execução penal. Tanto que dentro desse e-book, que está disponível dentro do curso completo com as aulas, eu trouxe várias possibilidades de temas. Então, a gente tem vários eixos temáticos que são desenvolvidos ao longo desse e-book de modelos de redação. Então, parágrafo 1. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é um direito social. Nesse sentido, todos os cidadãos, independentemente de sua situação econômica, geográfica e social, devem ter acesso à saúde. Nesse sentido, é necessário garantir assistência à saúde de caráter preventivo e curativo das pessoas privadas de liberdade. Então, a gente já inicia o nosso texto com a Constituição Federal. Não é porque o tema está falando especificamente da LEP, né? O que vai ser abordado na redação é a LEP, que eu tenha que falar somente da LEP. Eu posso trazer outras leis, outros documentos ou citações que vão embasar as ideias que serão construídas. Então, aqui a gente inicia com a Constituição Federal. Quando você trouxer a Constituição Federal, não fica enrolando. Você não tem que falar de todos os direitos, tudo que o Estado deve fazer para garantir o bem-estar do cidadão. Traga aquilo que é importante. Então, se o eixo temático
dessa redação é saúde, eu não vou ficar falando que a Constituição Federal garante educação, saúde, moradia, não. Eu vou trazer somente o que é importante, eu não vou ficar enrolando ali no meu texto. Então, o que a gente trouxe para abrir o texto foi a Constituição Federal e o direito à saúde. E a gente estabelece uma relação da Constituição Federal com o direito da pessoa privada de liberdade em relação a ter acesso a essa saúde. Ou seja, mesmo a pessoa privada de liberdade, que pode ter cometido um crime absolutamente grave, ela ainda assim, conforme a Constituição, ela é igual perante a lei, igual a todos os outros cidadãos. Então, ela também tem acesso à saúde. É muito importante estabelecer isso com vocês, porque pelo fato de vocês estarem pleiteando uma vaga aí na Polícia Penal, as pessoas têm uma tendência a achar que precisam trazer discursos mais extremados para a redação. De, por exemplo, essa pessoa cometeu um crime, então ela tem que ser punida e tem que pagar por isso. As bancas não querem esse discurso. As bancas querem que o candidato traga ideias que estão ali muito relacionadas à LEP. E a Lei de Execução Penal, ela é pensada, a sua estrutura é pensada no sentido de ressocializar a pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime muito grave. Então, muito cuidado com o discurso que você vai colocar na redação. Não é pra você ficar defendendo atrocidades, defendendo tortura. Não, você não pode fazer isso na redação, porque senão isso vai contra os direitos humanos. E as bancas, elas têm o discurso ali como base dos direitos humanos, mesmo que a sua instituição seja uma instituição policial, por exemplo, como a Polícia Penal. Então, cuidado com o discurso que você vai trazer. A gente sempre vai abordar a ideia de que essa pessoa, ela que está privada de liberdade, ela tem o direito à sua existência, à sua dignidade, à sua integridade, e que todo o processo feito no processo de isolamento, digamos assim, vai ser para ressocializar e reinserir essa pessoa na sociedade. Então, muito cuidado com o discurso que você vai construir. Então, no parágrafo 1, a gente abre a Constituição e faz uma conexão da Constituição Federal com o tema. Então, a gente trouxe as palavras do tema já para ancorar esse parágrafo 1 de acordo com o tema. Parágrafo 2. Sob esse viés, é necessário que os estabelecimentos penais tenham infraestrutura de saúde adequada, visto que, conforme a Lei de Execução Penal, o acompanhamento médico, farmacêutico e odontológico é um direito dos presos. Para que isso ocorra, é necessário instalar unidades de saúde bem equipadas, além de desenvolver protocolos de atenção à saúde que abordem tanto a prevenção quanto o tratamento de doenças comuns no ambiente prisional. Então, aqui, no parágrafo 2, a gente já aborda especificamente a Lei de Execução Penal. Então, é importante que a sua redação tenha repertórios, para além da Lei de Execução Penal. Claro que você não vai ficar só trazendo vários repertórios, que são citações, dados, fatos históricos. Você não tem que fazer ali uma colagem de repertórios. Mas é importante ter um repertório em cada parágrafo. Menos o parágrafo 4, que já é um parágrafo de conclusão. Mas eu explico melhor dentro do curso e aí você entra lá para acessar a estrutura completa. Mas é importante entender que boas redações, elas têm uma substância de repertórios, ou seja, citações e leis. Como o tema da redação já está no edital dizendo que é a Lei de Execução Penal, a gente trouxe no parágrafo 2. E aí, basicamente, a ideia que a gente defende aqui é que a pessoa privada de liberdade, ela deve ter esse acompanhamento médico, farmacêutico, odontológico. É um direito dos presos. E aqui, nesse parágrafo, a gente aborda a ideia de infraestrutura, da importância do ambiente prisional ter uma estrutura para ter esse tipo de acompanhamento. Então, a gente está abordando no parágrafo 2 a parte mais estrutural, a parte física, a importância de ter um espaço físico para que esse preso ele tenha esse acompanhamento médico. Parágrafo 3. Além disso, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à saúde e bem-estar. Logo, é fundamental garantir que todos os detentos tenham acesso a tratamentos adequados e continuados, conforme as necessidades individuais, bem como uma equipe de médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas e outros profissionais de saúde qualificados para trabalhar em tempo integral ou parcial dentro das prisões. Então, percebam que no parágrafo 3, a gente traz um repertório que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também é um repertório coringa, muito bom para ser utilizado. E aqui a gente está falando de recursos humanos, então de médicos, de enfermeiros, de dentistas, de pessoal. Então, cuidado para você não repetir a mesma ideia do parágrafo 2 e 3. Então, se no 2 eu falei de infraestrutura, no 3 eu já vou falar da parte humana, da importância de ter esses profissionais ali adequados para esse espaço, para que possam fazer atendimento das pessoas privadas de liberdade. Então, muito cuidado para você não repetir as mesmas ideias no parágrafo 2 e 3. E percebam aqui a maneira como a gente trata as pessoas privadas de liberdade.
A gente não vai utilizar palavras como bandido, como pessoas cruéis, não. A gente sempre vai tratar como sujeitos, como indivíduos, mesmo que ele tenha cometido um crime muito grave, porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, mesmo que você discorde desse ponto de vista, é o que você vai colocar na redação, porque você quer nota. Você não quer ser aplaudido pelo que você pensa. Você não quer ser validado, ter o seu pensamento validado pela banca. Você quer a nota. Então, esse texto todo está sendo construído para atingir os critérios da banca. Por isso a importância de entender o edital. Entender como cada critério ele é avaliado, como cada critério é pontuado, para que você consiga entregar exatamente o que a banca quer. Parágrafo final, parágrafo 4. Portanto, cabe ao Estado implementar estratégias que podem ajudar a garantir uma assistência à saúde de qualidade para presos e internados, promovendo bem-estar e dignidade dessas pessoas. Assim, é essencial integrar os serviços de saúde prisional com o Sistema Único de Saúde para garantir continuidade e ampliação do atendimento e assegurar condições adequadas de higiene e saneamento dentro dos presídios para prevenir surtos de doenças. Então, aqui, no parágrafo final, a gente já traz possíveis soluções para resolver essa questão da saúde, porque a gente sabe que o texto dissertativo argumentativo ele traz problemas sociais brasileiros. Então a ideia é que no parágrafo final a gente traga algumas soluções. Muita gente pergunta, é obrigatório? Não é obrigatório. Você pode simplesmente fazer uma síntese, uma conclusão, mas eu sempre opto na minha estratégia por apresentar uma solução. Isso evita que o candidato fique enrolando, fique enchendo linguiça, fique, sabe, sabonetando ali, falando um monte de coisas que não são importantes. Quando ele traz uma solução efetiva, ele sai desse lugar de encebação para um lugar mais concreto. Então, não é obrigatório trazer uma solução, mas eu recomendo porque isso acaba ajudando a você não ficar tão enrolado no seu texto, tá? Então, esse é um modelo de redação de eixo temático saúde com interface com a Lei de Execução Penal. Espero muito que tenha te ajudado. E se você quer ter acesso a essa redação e várias outras que foram produzidas especificamente para esse concurso, entra aqui no curso de redação, o link tá aqui abaixo. Garante sua vaga, a gente tem aí um mês praticamente até a prova e eu quero muito que você consiga a sua aprovação. Quero você fardado, futuro policial penal de Goiás, tô torcendo por você.